Olá, muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui e hoje iniciaremos a dialética do trívio, a fase do entendimento. Antes de iniciar, gostaria de legendar a segunda arte do trívio. Os termos dialética, lógica e entendimento se referem à mesma fase do trívio. Embora haja uma variação ao nominá-la, o seu conceito permanece o mesmo. Portanto, quando você me ouvir falar lógica, dialética ou fase do entendimento, estarei me referindo à segunda arte do trívio. É difícil dizer em que idade precisamente devemos passar da primeira parte para a segunda parte do trívio. De um modo geral, a resposta é: tão logo que seu filho se mostre espirituoso e disposto a iniciar argumentos intermináveis. Geralmente esse fenômeno começa aos 12 anos, mas não é uma regra. Cada criança tem a sua particularidade. Minha filha, por exemplo, começou essa fase aos 11 anos. Bom, é sujeito o termo dialética a trazer um entendimento equivocado, uma interpretação que essa ciência seria só algo como os diálogos de Sócrates escritos por Platão. Embora a dialética seja a exposição de ideias em suas mais diversas perspectivas, não se limita a isso. A fase do entendimento, a dialética nas escrituras, relaciona-se com o discernir o bem e o mal, a verdade e a falsidade. Em outras palavras, aquele que tem entendimento tem bom juízo. Ele compreende a relação correta das partes particulares do conhecimento como um todo. Essa é a sintaxe ou lógica do aprendizado. O rei Salomão orou assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. O apóstolo João nos aponta o propósito fundamental do entendimento, quando ele escreve em 1 João 5,20. Ele diz assim: sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. Dialética é a disciplina capaz de buscar, definir e discorrer, e como já supracitado, discernir o verdadeiro do falso. A palavra dialética é assim porque nela se examina as opiniões comumente aceitas. Então, a ciência em questão é a arte de expor, de dissertar, de depurar e restringir significados, para que o entendimento entre as pessoas seja dado de forma mais exata e rigorosa. Então é a arte da demonstração, de falar ou escrever sobre um assunto de forma minuciosa, a arte de teorizar. Observamos que no trívio essa é a arte mais científica. Tanto a retórica quanto a dialética são formas de discurso, operando a linguagem de diversas formas. Uma inclui os argumentos numa breve oração. Já a outra, pelos campos da eloquência, discorre com um verbo. Uma contrai o discurso, a outra o distende. A dialética é mais aguda no descobrimento da matéria. A retórica é mais eloquente para o que foi descoberto. Uma visa as pessoas estudiosas, outra frequentemente é dirigida ao povo. Dialética e retórica se distingue por seus objetivos. Enquanto a retórica visa mobilizar a vontade do ouvinte, a dialética prioriza atender à razão numa demonstração translúcida. Enquanto a retórica lida com os casos específicos e eminentemente práticos, a dialética com casos gerais e teóricos. Quando perguntamos o que é piedade, a boa resposta depende da dialética. Quando perguntamos se fulano foi piedoso em determinada circunstância, a boa resposta estará no âmbito da retórica. O estágio dialético também recebe o nome de fase do arrogante, onde a criança se torna inquisitiva e passa a desafiar muito do que lhes é ensinado buscando compreender. Comete-se dois erros nesse estágio em específico. O primeiro é realizado por pais relativistas, que deixam a criança questionar de forma aberta e lhes permite perguntar de forma autônoma e desrespeitosa. Mas o segundo engano é cometido muitas vezes por pais cristãos,
que se sentem ameaçados se a criança questionar qualquer coisa que lhe seja ensinada. Às vezes, eles presumem com um equívoco de que qualquer questionamento consiste em rebeldia. Por que é importante estudar a lógica? Pensamos na lei mais básica da lógica, chamada lei da contradição. Alguns preferem chamá-la de lei da não contradição. Aristóteles a expressa assim: o mesmo atributo não pode ao mesmo tempo pertencer e não pertencer ao mesmo sujeito e sob o mesmo aspecto. Os filósofos sempre gostam de dar um nó na nossa cabeça, né, com suas definições. Vamos fazer o seguinte, vou deixar a afirmação mais clara, com uma ilustração simples. Uma vela pode estar acesa ou apagada, mas não ao mesmo tempo, nem sobre o mesmo aspecto. Ela pode estar acesa à noite, mas apagada durante o dia. Ou ela pode estar acesa em uma extremidade, mas apagada na outra. Ou ela pode estar acesa em ambas extremidades, mas apagada no meio. Mas onde quer que esteja, acesa ou não, ela não pode estar acesa e apagada na mesma extremidade e ao mesmo tempo, pois o que seria isso? Uma contradição. Uma pessoa não pode estar completamente morta e totalmente viva ao mesmo tempo, ou pelo menos sob o mesmo aspecto. Sem a lei da contradição, as palavras ou os termos não teriam significado específico. Se um atributo pode ao mesmo tempo pertencer e não pertencer à mesma palavra e sob o mesmo aspecto, então a palavra pode ser distorcida para significar qualquer coisa. Podemos contar com os políticos para nos fornecer exemplos suficientes desse fenômeno. Por exemplo, o orçamento excedente é, na verdade, a redução da taxa de despesa deficitária. Se desconsiderarmos essa regra básica da lógica, que a palavra não pode ter significados contraditórios ao mesmo tempo, as definições de preto e branco, certo e errado, bom e mal, ser e não ser, se tornarão paulatinamente confusas e podem, no fim, dissolver-se por completo. Isaías 5:20 diz: ai dos que a mal chamam a bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Onde não há lógica, não pode existir padrões absolutos, apenas valores relativos pessoais. Se a verdade se torna relativa em nosso pensamento, sucede que a moral deve também se transformar relativa no pensamento. Nossos valores precisam, portanto, ser esclarecidos a partir da perspectiva da escolha pessoal, em vez da perspectiva do Verbo de Deus. Seu logos, sua lógica, é a lógica da realidade. A única lógica que realmente importa. A ética deve, assim, ser determinada pela situação e não pelo padrão absoluto e revelado na lei de Deus. Como cristão, você deseja, eu também desejo, que nossos filhos cheguem à verdade. E também quer que eles entrem pela porta e não como ladrões e salteadores. É importante chegar à conclusão da forma correta, bem como chegar à conclusão correta. Um dos pontos de partida no ensino da lógica é capacitar seu filho a distinguir a estrutura, ou seja, o esqueleto de um argumento e o seu conteúdo. A estrutura é como uma via férrea. Ela guia o trem. O conteúdo ao longo das linhas suaves. Mas as duas coisas, a trilha e o trem, são distintas e cada uma conta com seus próprios problemas. A preocupação primária, quando se considera a estrutura do argumento, é a validade. A validade questiona a observância adequada das regras gerais da estrutura, a despeito do conteúdo das primícias. Se o argumento demonstra a inobservância, então ele é inválido. Se demonstra a observância, ele é válido. Para ilustrar, suponha que alguém afirme serem todos os cães marcianos e que, sendo Scooby-Doo um cão, ele deve ser marciano. Sem dúvida, o conteúdo não é verdadeiro, mas a argumentação é válida, pois ela obedece a uma regra de inferência lógica. Validade significa que a conclusão é necessariamente verdadeira se as primícias são tomadas como verdadeiras para fins de argumentação.
A validade procura apenas assegurar a permanência na via férrea, a despeito do conteúdo dos vagões de nossos trens, né? De maneira similar, o argumento inválido ele pode ser apresentado com declarações verdadeiras. Suponha que alguém afirme ter sido Pedro apóstolo e Nero imperador. Portanto, pode-se concluir com segurança que as nuvens são brancas. Deveria ter um problema com isso, né? Todos os elementos são verdadeiros, exceto o portanto. As primícias são verdadeiras e também a conclusão, mas o argumento é pobre e inválido. Ele sai dos trilhos. Assim, conceder apenas a validade do argumento do oponente não representa um grande elogio. Argumentos loucos podem ser válidos. Contar com um argumento válido, então, é apenas a metade do trabalho. O que se deseja, de fato, é um argumento válido com primícias verdadeiras. Um argumento sólido. A solidez é um elogio muito mais importante do que a mera validade. Todavia, a validade ela é crucial. E quanto às falhas em tornar os argumentos válidos, somos culpados de cometer uma falácia de forma. Bom, te adianto o seguinte, que a crítica não deve ser meramente destrutiva. Entretanto, tanto o pai quanto os filhos devem estar preparados para detectar a falácia, o raciocínio descuidado, a ambiguidade, a irrelevância e a redundância, e lançar-se sobre elas. Este é o momento quando é útil escrever os resumos. Não se engane, crianças de 12 a 13 anos, em média, são plenamente capazes de dominar essa arte. Agora gostaria de explorar a lógica aplicada no desenvolvimento de cada matéria em particular. Na lógica da matéria, o aluno aprende a teoria. Agora é a hora do porquê. O porquê isso? Na língua nacional, trabalhe a lógica tradicional e suas duas vertentes, lógica formal e lógica material. A lógica tradicional tem muitas vantagens. Primeiro, esta dá ênfase à maneira como o ser humano de fato argumenta. Em outras palavras, não por símbolos matemáticos e abstratos. Ela enfatiza a linguagem da forma como de fato a usamos no argumento e no debate, e não a manipulação de símbolos abstratos variantes, que são inúteis para a verdadeira prática da discussão. Segundo, a lógica tradicional é a que foi empregada no trívio clássico, que consistia nas três artes tradicionais da linguagem, a gramática, a lógica e a retórica. A matemática, álgebra, geometria e os mais avançados tipos de aritmética. Agora será introduzida no currículo e assumirá o seu lugar como ela realmente é. Não uma matéria separada, mas um subdepartamento da lógica. Não é nem mais nem menos do que a regra do silogismo em sua aplicação específica para número e medida, e deve ser ensinada como tal. Em vez de ser, para alguns, um mistério sombrio, para outros, uma revelação especial, nem iluminando, nem iluminado por qualquer outra parte do conhecimento. A história, auxiliada por um sistema simples de ética derivada da gramática da teologia, fornecerá um material apropriado para o debate. Vemos assim, o comportamento desse estadista foi justificado? Qual foi o efeito dessa promulgação? Quais são os argumentos a favor e contra esta ou aquela forma de governo? Assim teremos uma introdução à história constitucional. Um assunto sem sentido para a criança, mas de absoluto interesse para aqueles que estão preparados para discutir e debater. A teologia em si fornecerá material para a discussão sobre a conduta e a moral, e deve ser seu escopo estendido por um modelo simplificado do curso de Teologia Dogmática, a estrutura racional do pensamento cristão, esclarecendo as relações entre o dogma e a ética e pretendendo-se para a aplicação dos princípios éticos em situações particulares, que é corretamente chamado casuísta. Por fim, vejamos algumas dicas práticas importantes dessa fase de aprendizado. Os alunos que estão nessa fase, seus filhos, as crianças,
deverão trabalhar com narrativas escritas algumas vezes durante a semana. Aqui estão algumas sugestões para vocês. Peça à criança para ler um pequeno parágrafo da Bíblia ou de alguma obra literária. Comece com algo bem simples e curto. Peça para a criança ler a passagem várias vezes. Então, deixe o livro de lado e peça para seu filho reescrever o parágrafo com as palavras dele. No começo, ele provavelmente irá reescrever a passagem quase que palavra por palavra. Tá tudo bem, não tem problema. Depois, quando as passagens se tornarem maiores e mais complexas, a criança ela vai passar a reescrevê-las utilizando mais e mais as suas palavras, as suas próprias palavras. Qual a diferença entre escrever um resumo e uma narrativa? No resumo escrito, a preocupação é o conteúdo. Seu objetivo é condensar a informação do material. Já a narrativa escrita, a maior preocupação é o estilo. Seu objetivo é imitar o estilo e o vocabulário do autor, de onde extrai a narração. Além das atividades de cópia, ditado, diários e cartas, narrativas escritas e resumo, o aluno deve aprender habilidades avançadas, como praticar a escrita criativa e escrever dissertações. Nessa fase, seu filho deve escrever todos os dias. Uma página de caderno por dia é tarefa suficiente para uma criança nessa idade. As redações das crianças, de preferência, deverão estar relacionadas às tarefas de literatura e história. Seu filho também deve praticar a interpretação oral com regularidade. Agora, na etapa do entendimento, ele dará continuidade à interpretação oral e serão acrescentados o discurso e provavelmente o debate. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de clicar aqui no sino de notificações, na verdade aqui embaixo. E nos vemos nos próximos vídeos, tá? O próximo vídeo será sobre a retórica. Forte abraço!